consistindo na submersão do que antes se encontrava na superfície mesma de nosso ser. A cada fase de nossa evolução, nossa consciência nada mais é do que a maré fosforescente de um mar insondável, e como as marés, não unicamente superficial, mas também variada e mutável. Nossa unidade psíquica é complexa e instável, nasceu de acumulações irregulares que datam de um passado muito distante. Hoje mesmo compõe-se de uma colaboração limitada de múltiplos grupos. Os psicólogos antigos encontravam um meio de ignorar essas descontinuidades e incoerências do eu. Mas a infância, a idiotia, o sonho, a loucura, a decadência, essas paradas interrupções na corrente da consciência sempre estiveram lá, para nos mostrar, com maior força do que o poderiam fazer as hipóteses mais sutis, que a primitiva concepção da personalidade humana contínua e unitária era completamente errônea e que, se há realmente uma alma que anima o corpo, essa alma deve ser atentamente procurada por trás do corpo, que estorve e obscureça as manifestações. A diferença entre a velha e a nova concepção do princípio unificador ou alma, admitindo-se que a alma existe, considerada está como manifestação através das limitações corporais, assemelha-se à diferença existente entre a velha e a nova concepção do processo pelo qual o sol se manifesta aos nossos sentidos. À noite, as nuvens de tempestade e os eclipses são por nós conhecidos desde os tempos mais remotos, mas hoje o homem sabe que mesmo ao meio-dia o raio solar que ilumina, decomposto por um prisma, apresenta lados e faixas mais ou menos escuros, e aprendeu, ao mesmo tempo em que embora o aspecto pareça desvanecer em cada um dos seus extremos para extinguir-se na aparente obscuridade completa, na realidade estende-se para mais longe e contém raios de um número ilimitado, ainda não descobertos. Acho interessante desenvolver um pouco essa analogia. Compararei os progressos sucessivos realizados pelo homem no conhecimento de si mesmo com o gradual decifrar dos mistérios da natureza e da explicação da luz solar que lhe chega na forma de invisível mistura de luz e calor. Dessa forma, a vida de consciência, a sensação de um mundo dentro de si e de um mundo que lhe é externo, chegam à criança num indivisível impacto de chocante fulgor. A análise óptica decompõe o raio branco na infinidade de raios que o compõem. Igualmente a análise filosófica decompõe a consciência indefinida da criança em diversas faculdades, em diversos sentidos externos, em diversos modos de pensamento interior. A psicologia descritiva e introspectiva devemos esse resultado. A psicologia experimental leva a análise mais longe. No espectro solar e nos espectros estelares existem numerosas linhas ou lados escuros, devidos à absorção de certos raios por alguns vapores espalhados na atmosfera do Sol, da Terra ou das estrelas. Da mesma forma, o espectro de nossas sensações e faculdades apresenta desigualdades permanentes ou temporais de lucidez e clareza. Nossa atmosfera mental está obscurecida por vapores e iluminada por chamas e o grau de obscurecimento e de iluminação varia de acordo com as épocas. O psicólogo que observa, por exemplo, as modificações produzidas pelo álcool na duração das reações, parece-se ao físico que investiga as linhas que obscurecem a interposição de vapores especiais. Nosso conhecimento do espectro de nossa consciência faz-se, assim, cada vez mais exato e detalhado. Mas tomando-se mais uma vez o lado físico de nossa analogia, observamos que nosso conhecimento do espectro solar visível, por mais detalhado que seja, nada mais é que a introdução a um conhecimento mais perfeito que esperamos adquirir um dia, no que concerne aos raios solares. Os limites de nosso espectro não correspondem ao sol que brilha, mas aos olhos que percebem o resplendor. Para lá de cada um dos extremos da faixa prismática existem ondulações do éter que a nossa retina não percebe. Para lá da parte vermelha encontram-se as ondas que percebemos ainda, mas como calor, não como luz. As ondas situadas além da parte violeta são ainda mais misteriosas,
permaneceram ignoradas durante os séculos e suas propriedades íntimas só nos são dadas a conhecer de maneira imperfeita. Dessa mesma forma, além de cada um dos extremos do espectro de nossa consciência, estende-se um grupo de percepções e de faculdades que superam as que conhecemos e que só se adivinham de um modo muito indefinido. Os artifícios da física moderna dilataram em ambas as direções o espectro visível, tal como Newton o conhecera. A tarefa da psicologia moderna consiste em descobrir os artifícios que permitam estender, em todas as direções, o espectro da consciência, tal como o conheceram Platão ou Kant. Os fenômenos citados nesta obra são, no que diz respeito aos fenômenos conhecidos, o que a fluorescência é com relação à parte violeta do espectro. Os raios-x do espectro psíquico ainda estão por descobrir. Nossa analogia, digamos logo, é muito imperfeita. O conjunto das faculdades humanas não pode ser expresso numa forma linear. Mesmo um esquema de 3 dimensões, uma irradiação de faculdades de um centro de vida, dá só uma ideia imperfeita de sua complexidade. Sem dúvida, essa imagem rudimentar nos proporciona alguma clareza, representando as faculdades humanas conscientes sob a forma de um espectro linear cujo controle dos movimentos musculares voluntários e das sensações orgânicas corresponde à parte vermelha do espectro solar, enquanto o ponto em que o esforço supremo do pensamento e da imaginação se dissipa em sonho e êxtase corresponde ao ponto do espectro solar onde começa a se diluir o violeta. Tudo nos faz crer que cada um dos extremos desse espectro apresenta um prolongamento importante. Além do extremo vermelho, já o sabemos, estendem-se certas faculdades vitais. Sabemos que em nós se realizam constantemente processos orgânicos que escapam ao nosso controle, mas que formam a base de nossa existência física. Sabemos que os limites habituais de nossa atividade voluntária podem ser superados sob a influência de forte excitação. Não devemos, pois, estranhar que artifícios apropriados, como o hipnotismo ou a autossugestão, aumentem também o poder da vontade sobre o organismo. As faculdades situadas além do extremo violeta de nosso espectro psicológico exigem um exame mais sutil e são menos evidentes. A energia actínica que se manifesta além da porção violeta do espectro solar exerce sobre nosso mundo material uma influência menos evidente que o calor escuro que se desprende além da parte vermelha. Pode-se dizer também que a influência das faculdades ultra-intelectuais ou supranormais sobre o nosso bem-estar, como organismos terrestres, é menos marcante na vida comum que a influência das faculdades orgânicas ou subnormais. Mas é precisamente esse prolongamento extremo de nosso espectro que merece maior atenção de nossa parte. Nele é que os nossos estudos nos farão descobrir horizontes cósmicos e abrirão diante de nós um caminho infinito. As primeiras fases desse progresso são por si mesmas extensas e complicadas e não seria inútil concluir este capítulo de introdução indicando brevemente as etapas principais que formam a nossa tortuosa rota. Procurarei conduzir os meus leitores através de formas de transição, o quanto possível variadas e graduadas, desde os fenômenos considerados como normais aos considerados supranormais, mas que são, como os outros, pura e simplesmente efeitos e manifestações necessárias da lei universal. Nosso estudo começará naturalmente pela discussão da estrutura subliminar no homem são e no homem doente. Nas duas fases conhecidas da personalidade humana, o sonho e a vigília. Considerarei a seguir o modo pelo qual a desintegração da personalidade através da enfermidade corresponde à sua reintegração e à sua modificação intencional através do hipnotismo e da autossugestão. Enquanto isso já teremos dito o suficiente sobre os fenômenos subliminares em geral para poder tratar separadamente dos seus diferentes grupos. A seguir me ocuparei da sua forma de manifestação automática e, sobretudo, capítulo 6, do automatismo sensorial que constitui a base das alucinações.
Aqui encontraremos fenômenos que parecem ter sua origem num espírito estranho ao do autômato. E mostraremos que essa origem deve ser antes buscada em espíritos de outras pessoas vivas, o que nos levará a passar em revista as diferentes formas de telepatia. Mas o conceito de telepatia, por sua própria natureza, não deve estar limitado aos espíritos encarnados, e teremos provas a favor das comunicações diretas entre os espíritos encarnados de um lado e os espíritos desencarnados de outro. Capítulo 7. O restante do livro será consagrado à discussão dos meios e dos resultados dessas comunicações supranormais. 2. As desintegrações da personalidade. Sabemos com certeza que a humanidade atravessou inumeráveis idades e sofreu múltiplas transformações. Sabemos também que essas transformações continuam e continuarão ainda com uma rapidez crescente, durante um período de tempo em comparação com o qual toda a nossa história conhecida ficará reduzida a apenas um momento. É impossível prever quais serão as mutações vindouras. Na sua maioria são tão inconcebíveis para nós como a visão para os nossos ancestrais cegos. Só nos é dado notar, na medida do possível, as leis fundamentais das mudanças realizadas até aqui, prevendo que, durante certo tempo, as novas mudanças se produzirão em sentido análogo. Todo homem é, por sua vez, profundamente unitário e infinitamente complexo. Herda de seus antepassados terrestres um organismo múltiplo, por assim dizer polizoico e, talvez, também polipsíquico no mais alto grau, mas ao mesmo tempo traz uma alma ou espírito, absolutamente inacessíveis aos nossos atuais meios de análise, que dirige e unifica esse organismo, alma nascida num meio espiritual ou metetéreo que, mesmo encarnada num corpo, permanece em comunicação com esse meio e volta a ele após a morte corporal. Impossível é representar a forma em que a vida individual de cada célula de nosso corpo está relacionada com a unidade da vida central que preside o corpo em seu conjunto. Mas essa dificuldade não corrobora de modo algum a hipótese de uma alma separada e persistente. Não existe hipótese capaz de nos explicar a colaboração e a subordinação das vidas celulares de um animal multicelular. Esse fenômeno continua tão misterioso para a estrela do mar como para Platão, e os 8 cérebros de Aurélia, com sua vida individual e comum, são tão inconcebíveis como a relação da vida dos fagócitos que habitam as veias do filósofo com o pensamento central deste. Considero que a antiga hipótese de uma alma inserida no organismo, possuindo e servindo-se dele, mas representando um vínculo real, ainda que obscuro, com os diferentes grupos conscientes, dispares de um modo mais ou menos aparente e manifestando sua existência em conexão com o organismo e com os grupos mais ou menos localizados da matéria nervosa. Considero que essa hipótese não é nem mais obscura nem mais embaraçosa que as demais, propostas até o dia de hoje. Afirmo ainda que pode ser provada, e no meu caso a prova já foi realizada, mediante a observação direta. Está provado para mim que certas manifestações de individualidades centrais, associadas na atualidade ou anteriormente a organismos definidos, foram observadas independentemente desses organismos, quer durante a vida destes últimos, quer depois de sua morte. Mas esteja ou não esse fato suficientemente provado, isso não o põe em desacordo com nenhum princípio científico nem com nenhum fato estabelecido. Parece mais provável que uma observação contínua acabe por fornecer a prova suficiente. Pelo contrário, a tese negativa é uma tese de equilíbrio instável, pois não se pode prová-la de forma absoluta através de argumentos negativos, qualquer que seja o número destes, e pode, ao contrário, ser inteiramente refutada por um único argumento positivo. Possivelmente goza na atualidade do maior favor científico, mas não possui nenhuma autoridade verdadeiramente científica no que diz respeito à opinião que defendemos. Deixando, no momento, essas questões de lado, podemos admitir que o organismo, tal como observamos na vida comum, longe de apresentar uma completa unidade e invariabilidade,
constitui uma hierarquia complexa de grupos celulares que exercem funções vagamente delimitadas e funcionam simultaneamente com uma precisão desigual, uma harmonia moderada, um êxito favorável. Nada prova que essas potências funcionem simultaneamente de um modo perfeito. Nosso sentido de saúde nada mais é do que uma síntese grosseira do que ocorre dentro de nós. É, com efeito, impossível imaginar um estado ideal permanente de um organismo em equilíbrio instável, sempre em movimento, cuja vida se constitui pela explosão de componentes instáveis e que busca sempre a realização de novos fins às custas dos antigos. Iniciamos, pois, a descrição das perturbações e desintegrações da personalidade. Mas o leitor que me quiser seguir deve ter presente o ponto de vista em que me coloco ao escrever este livro. O fim de minha análise não é o de destruir, mas o de completar, ou melhor dizendo, mostrar que o modo pelo qual a personalidade humana tende a se desintegrar é de natureza a sugerir métodos suscetíveis de favorecer sua integração mais completa. A melhora das condições naturais do organismo não é coisa desconhecida. Da mesma forma que o estudo da histeria se relaciona comumente com as instabilidades do umbral da consciência, o estudo das enfermidades hemóticas relaciona-se principalmente com a instabilidade da constituição sanguínea. O objetivo comum do médico é pôr fim a essas instabilidades, substituir o sangue viciado por sangue normal. Mas o objetivo do biólogo que pesquisa vai mais longe. Propõe-se a proporcionar ao homem um sangue melhor que o que lhe proporcionou a natureza, extrair do vírus um elemento cuja infusão nas veias seja suscetível de o imunizar contra as invasões microbianas. Da mesma forma que o adulto, graças ao seu desenvolvimento melhor, está mais garantido contra essas invasões do que a criança, o adulto imunizado está mais protegido do que o homem comum. As mudanças que se produziram em seu sangue com a maturidade o protegem-no contra qualquer luxe. As mudanças que se produzem em seu sangue, como consequência de uma injeção antitóxica, protegem-no temporariamente da difteria. Em vista disso, melhoramos a natureza e nosso procedimento foi profilático, antecipando em certo sentido a evolução. Porque a psicologia experimental não poderia chegar a resultados semelhantes. Mas antes de abordar a discussão do fenômeno da desintegração da personalidade, temos que nos pôr de acordo quanto ao sentido que vamos dar à palavra consciência. Porque, particularmente, consideramos como conscientes outros atos além dos nossos. Assim agimos quer porque esses atos nos parecem complexos, isto é, realizados com um fim determinado, quer porque sabemos que são suscetíveis de passar ao estado de lembrança. Assim, o atirador ou o jogador de xadrez parecem-nos completamente conscientes. Dizemos a mesma coisa de um homem que parecia ter perdido a memória como consequência de um golpe recebido na cabeça, mas que estava, na realidade, consciente durante todo o tempo porque recordava os menores incidentes. A reminiscência de um ato constitui, com efeito, uma prova melhor de seu caráter consciente do que de sua complexidade. Negou-se a consciência às pessoas hipnotizadas e aos cães, mas é mais fácil provar o estado consciente de uma pessoa hipnotizada do que o de um cão, porque o primeiro, mesmo sendo capaz de esquecer, quando desperto, os incidentes que ocorreram enquanto estava em estado de hipnose, pode recordá-los durante o estado seguinte e predispor-se a recordar em estado de vigília, enquanto que nos é difícil tirar alguma conclusão da complexidade dos atos dos cães, em que medida tem consciência desses atos. No caso do cão, a recordação dos atos transcorridos constituiria a melhor prova e, sem dúvida, ainda que todos reconheçam que a nossa memória grandiloquente é uma prova de nossa consciência passada, poucas pessoas admitiriam que o mesmo pode ocorrer com a memória do cão. Sem dúvida, dizem, o organismo do cão reage de maneira diversa a cada repetição de um mesmo estímulo,
Mas esse fato é observado mais ou menos em todos os organismos vivos e também nas porções do organismo em atos que todos estão de acordo em reconhecer como totalmente desprovidos de consciência. O conceito de consciência tem, portanto, que ser ampliado. As primeiras reflexões que os homens fizeram a respeito da consciência tiveram um caráter puramente moral ou legal e tinham por objetivo determinar se, em certo momento, o homem era ou não responsável por seus atos ante o tribunal humano ou divino. O senso comum parecia estimular esse método de demarcação definitiva. Julgamos facilmente, do ponto de vista prático, se um homem é consciente ou não, sem levar em conta os estados intermediários. Mas desde o momento em que o problema é considerado como essencialmente psicológico, submetido à observação e à experiência, essa linha divisória se desfaz até o ponto de desaparecer e somos levados a considerar a consciência como um atributo geral que caracteriza, em maior ou menor grau, todos os estados da vida animal e vegetal, como a equivalência psíquica da vida e de toda a existência fenomênica. Todo auto-estado pode, portanto, ser considerado como consciente, quando é passível de ser lembrado, quando o sujeito é capaz de lembrar-se dele em circunstâncias determinadas. Que estas circunstâncias se apresentem enquanto o indivíduo está encarnado neste planeta ou não, pouco importa. Somos incapazes de recordar a maioria de nossos sonhos e é de se presumir que esses sonhos, desaparecidos de nossa memória, não sejam menos conscientes que os que a invadem quando somos despertados bruscamente. Alguns indivíduos hipnotizados, nos quais a sugestão desperta a lembrança de seus sonhos, recordam, aparentemente, os sonhos latentes até então, com a mesma facilidade que os que recordaram durante muito tempo. E poderíamos citar muitos outros exemplos de lembranças aparecidas de modo inesperado, relacionadas com experiências e atos que se admitiam desaparecidos completamente da memória. Creio estarmos autorizados a tirar esta conclusão negativa. Nada prova que o que chamamos nossa consciência central difira completamente da natureza da consciência menor da qual parece, de certo modo, ter surgido. Creio, a meu ver, que a diferença existente entre essas duas variedades de consciência não é desprezível, mas que a apontada diferença não se baseia em nossas sensações subjetivas. Devemos abordar o estudo da multiplicação ou do desdobramento da personalidade sem qualquer ideia preconcebida contra a possibilidade de determinado ajuste ou de uma certa divisão da soma total de nossa consciência. Mas antes de apresentarmos a forma pela qual se produz a desintegração da soma total da consciência, seria conveniente fazer-se uma ideia do modo pelo qual se produz sua integração. Mas aqui nos deparamos com uma dificuldade cuja origem remonta ao momento determinado em que o ser unicelular se transforma em organismo pluricelular. Se o modo pelo qual uma simples célula é capaz de se manter e conservar sua unidade constitui um mistério para nós, o fato da união de várias células em função de uma vida comum e independente é um mistério ainda maior. Na unidade coletiva de certas colônias animais temos uma espécie de esboço ou de paródia de uma existência determinada complexa. As inteligências superiores podem nos considerar, tal como nós consideramos os hidrozoários, isto é, como criaturas compostas de diferentes pessoas, uma pessoa hidriforme que se alimenta, uma pessoa medusiforme incumbida da propagação da espécie e assim sucessivamente. Outros tantos elementos do animal, diferenciados em razão de seus diferentes fins, que de um lado estão em relação de mútua dependência, como o nosso cérebro e o nosso estômago, são capazes de, por outro lado, ter uma existência separada e suscetíveis de uma regeneração independente. À medida que ascendemos na escala animal, os organismos se tornam, ainda que de uma forma menos aparente, cada vez mais complicados e encontramos no homem a expressão mais pura dessa complexidade colonial e do seu controle centralizado. Não necessito dizer que, no tocante à natureza íntima dessa estreita coordenação,
Desse governo centralizado, se encontra a ciência, no momento, precariamente informada. É possível, numa certa medida, seguir a evolução e a progressiva complexidade do mecanismo nervoso, mas, quanto a saber como está governado esse mecanismo, em virtude de que tendência se realiza a sua unidade, onde reside esta última, que relação existe entre ela e as diferentes partes do organismo pluricelular, esses são os problemas que concernem a natureza da vida, problema cuja solução ainda se desconhece. Considero que a solução desse problema só poderá encontrar-se com o descobrimento das leis primitivas que regem essa parte invisível e espiritual da existência, na qual vejo a origem mesma da vida. Se pudéssemos ver na telepatia o primeiro indício de uma lei desse gênero, considerá-la como desempenhando no mundo espiritual um papel semelhante ao da gravitação no mundo material, estaríamos autorizados a imaginar uma força semelhante à força de coesão que realizasse a síntese psíquica da personalidade humana. A lei da passagem dos organismos inferiores aos superiores mostra, com efeito, que a personalidade humana constitui uma reunião de inumeráveis entidades psíquicas inferiores, na qual cada uma delas conserva suas próprias características, com a restrição de que uma entidade psíquica mais extensa, preexistente ou não, mantém o conjunto unificado, do qual as entidades inferiores são unicamente os fragmentos sobre os quais exerce um domínio contínuo, ainda que incompleto. Uma vez que se admita isso, pode-se afirmar que todas as nossas operações psíquicas penetraram, ao mesmo tempo, ou num momento qualquer, na mesma corrente central de percepções, ou que flutuaram sobre o que chamamos de limiar ordinário da consciência. Estamos seguros de que isso não se dará com algumas pessoas, mas pode-se saber por antecipação em quais pessoas se dará. Podemos responder somente que a percepção das sensações pela consciência supraliminar se realiza em virtude de uma espécie de exercício funcional e que, igual a outros milhares de casos onde exerce uma função, uma parte dessa faculdade compreende as operações que o organismo realiza em virtude de sua estrutura elementar e a outra parte, uma vez determinada a estrutura, as operações impostas pela seleção natural, e que por isso significam uma vantagem prática. Desse modo, o fato de que a consciência acompanha as combinações cerebrais pouco familiares pode ser considerado como um resultado necessário da estrutura nervosa, da mesma forma que o fato de abrir novos caminhos deve estar acompanhado por uma sensação perceptível de novidade. Como por outro lado é possível que a conscientização de combinações cerebrais novas constitua uma aquisição posterior e se deva simplesmente à vantagem evidente de impedir que essas novas combinações se consolidem antes que tenha sido confirmada sua utilidade, da mesma forma que um músico executa uma nova peça com atenção concentrada, para impedir que sua execução se torne automática, antes que tenha aprendido a tocar a peça como ele deseja. Parece que, numa certa medida, a maior parte do conteúdo de nossa consciência supraliminar tenha nascido em virtude da seleção natural, de forma a operar tendo sob seu domínio as percepções que nos são mais imprescindíveis na vida. Essas noções elementares da constituição da personalidade já nos indicam o caminho pelo qual se pode operar a sua dissolução. É possível que, se nos fosse dado o discernimento de modo mais minucioso, a psicologia dessa infinidade de mudanças, que contém modificações demasiadamente ínfimas para ser consideradas como anormais, até transformações completas e radicais do caráter e da inteligência, parecer-nos-ia ininterrupta e veríamos os elementos psíquicos se distanciarem lentamente de maneira contínua, um atrás do outro, da síntese primitiva. É possível, por outro lado, que exista realmente uma ruptura no ponto em que se mostra a nossa observação externa quando, em particular, a personalidade entra em sua nova fase, passando pelo sono ou pela possessão. E vejo que existe outra solução de continuidade num ponto muito mais avançado,
Quando alguma inteligência externa se apodera, de algum modo, do organismo e substitui por algum tempo a atividade intelectual comum por sua própria atividade. Deixaremos de lado, por enquanto, os casos desse gênero e nada mais consideraremos do que os casos cuja solução de continuidade é realizada pelo sonho ou pelo êxtase. Iniciaremos pelas hipertrofias e excrescências psíquicas localizadas, para em seguida passarmos às instabilidades de natureza histérica, com ou sem períodos de êxtase intermediários, e concluiremos pelos estados mais avançados de semivigília e de dimorfismos que sempre parecem separados da corrente comum da vida consciente pela barreira do êxtase. Todas essas mudanças são, de maneira geral, daninhas ao organismo psíquico e será muito mais simples iniciar insistindo sobre sua natureza nociva e considerá-las como fases sucessivas da desagregação mental. O processo começa por algo que é, com relação ao organismo psíquico, o que é um furúnculo ou um calo para um organismo físico. Consequência de alguma sugestão vinda do exterior ou de alguma tendência ancestral, um pequeno grupo de unidades psíquicas sofre um exagerado crescimento que se opõe desde logo às comunicações e às mudanças livres e normais entre esse grupo e o resto da personalidade. Assim, a ideia fixa constitui o primeiro sintoma da desagregação, que consiste na persistência de um grupo de ideias e de emoções que escapam ao controle, sendo insuscetíveis de modificações. Graças ao seu isolamento, a ausência de toda a comunicação entre elas e a corrente geral do pensamento, tornam-se estranhas e intrusas, de modo que alguma imagem ou ideia especial invada a consciência com uma frequência inusitada e penosa. Podemos supor que a ideia fixa representa aqui o aspecto psicológico de alguma lesão cerebral definida, ultramicroscópica. Ou se pode, talvez, pensar por analogia, quer num furúnculo, quer numa calosidade, quer num tumor encostado, quer num câncer. A ideia fixa pode se assemelhar a um abscesso endurecido que se arrebenta quando o apertamos. Ou também pode ser considerada como um centro inflamatório hipertrofiado que dá origem a dores que se espalham por todo o organismo. Certas ideias fixas de natureza histérica podem ser comparadas aos tumores que resultam do crescimento isolado e exagerado de um fragmento de tecido embrionário que acidentalmente se encontra excluído do desenvolvimento regular do embrião. Esses tumores podem estar enquistados, de modo que por pressão ocasionem danos aos tecidos que os rodeiam, enquanto que seu próprio conteúdo só pode surgir mediante incisão. Exemplo disso são os terrores esquecidos, descritos por Jonetti como responsáveis por ataques de histeria. Esses tumores do espírito são, às vezes, suscetíveis de serem operados psicologicamente, de serem eliminados mediante a discussão. Os casos mais graves são os dos cancriformes, nos quais a degeneração, iniciada num ponto qualquer, invade rapidamente todo o domínio do espírito, produzindo ali as mais profundas perturbações. A ideia fixa, provocada por causas provavelmente muito diferentes, pode desenvolver-se em múltiplas direções. Pode, em particular, converter-se num centro de explosão ou num núcleo de separação, ou ser ainda o início da morte. Pode determinar o acesso de convulsões histéricas, atuando por sua vez como um corpo estranho que comprime uma região sensível do organismo. Ou pode então atrair para o seu centro parasitário tantos elementos psíquicos que acabe por formar uma espécie de personalidade secundária, que existe, junto à personalidade primitiva, às vezes em estado latente, mas também capaz de apoderar-se dela, mediante um verdadeiro golpe de mão. Em outros casos, os novos centros, quase independentes, apresentam tendências anárquicas, cada célula se revolta e se levanta em permanente guerra contra o organismo, que não tarda em se dissolver e sucumbir. As ideias fixas constituem uma simples expressão de algo que, num grau atenuado, não nos é totalmente desconhecido.
Suponho que poucos espíritos estejam completamente livres da tendência a certas formas de pensamento e de emoção sobre os quais não possuímos domínio suficiente, retornos permanentes e inúteis ao passado, ansiedades sobre o futuro, diversos vestígios, talvez, de nossa experiência infantil, fixadas com demasiada solidez para que desapareçam completamente. Dessas observações, algumas devem remontar ainda mais distantes do que a infância. As tendências herdadas aos terrores parecem pertencer, especialmente, ao passado pré-histórico. O medo do escuro, da solidão, do trovão, a amnésia direcional, são tantos testemunhos da impotência do homem primitivo, da mesma forma que o medo dos animais ou dos estranhos é prova de sua vida selvagem e entregue ao acaso. Todos esses sentimentos instintivos podem, com a maior facilidade, sofrer um desenvolvimento mórbido, e a melhor prova de que esse desenvolvimento mórbido nem sempre está unido a uma lesão cerebral nos é dada pelos casos em que as ideias fixas foram suprimidas por um tratamento unicamente psicológico. Sabemos, por outro lado, que os casos em que o tratamento psicológico fracassou, se mostraram da mesma forma rebeldes a qualquer outro tratamento. Pode-se dizer, pois, que as perturbações cerebrais que foram curadas dessa forma eram de natureza funcional, enquanto as que levaram à demência eram orgânicas, ainda que a distinção entre o funcional e o orgânico nem sempre seja fácil de captar nesse domínio ultramicroscópico. Seja como for, conhecemos um número enorme de casos em que as ideias fixas, mais ou menos intensas, foram guiadas pela sugestão, isto é, por intermédio da ação, com a ajuda de comportamentos subliminares, de movimentos nervosos apenas perceptíveis, que escapam ao controle e à direção de nossa consciência supraliminar. Mas se a consciência subliminar é capaz de exercer uma função de controle sobre esses elementos, deve-se igualmente a ela que os distúrbios em questão se manifestem com frequência cada vez maior. Quando uma ideia fixa, por exemplo a agorafobia, surge em meu espírito, deve-se provavelmente a que o poder de controle e de coordenação de meu pensamento, que deveria ser capaz de exercitar a vontade, caiu num nível em que escapa a ação da vontade. Não sou, por assim dizer, agora, capaz de me convencer, mediante o raciocínio, de que não há para mim perigo algum em atravessar uma praça. E a culpa disso é devida ao meu subliminar, encarregado de ter sempre ao meu alcance as ideias de que necessito na vida cotidiana e que, como consequência de sua fraqueza ao agir sobre o organismo, não soube cumprir sua tarefa. Não é difícil, de acordo com o que acabamos de dizer, estabelecer uma relação entre as ideias fixas e as manifestações mais profundas da histeria. Vimos que as primeiras resultaram especificamente do deslocamento do nível comum da consciência. Dir-se-ia que fragmentos de conteúdo subliminar escaparam através das fendas que se formaram no espírito consciente e caíram em um nível do qual só os pode tirar a sugestão hipnótica. Em outros casos podemos dar um passo adiante e dizer que essas ideias fixas não nos mostram só um instinto supraliminar que funciona sem controle, senão que se trata, melhor dizendo, de um instinto primitivamente oculto que surge de modo inconsciente, alcançado rapidamente proporções exageradas e funcionamento desordenado. Em outras palavras, encontramo-nos na presença de uma instabilidade do umbral da consciência que, com frequência, implica ou constitui a manifestação de uma perturbação ou de um distúrbio da camada hipnótica, isto é, da região da nossa personalidade que só conhecemos quando podemos atingi-la mediante a sugestão hipnótica. No que concerne à histeria, podemos dizer inicialmente que os sintomas formam, de um modo geral, caricaturas fantasmagóricas de doenças reais do sistema nervoso, uma série de ficções realizadas sobre o sistema nervoso, doenças irreais, como as que nenhum mecanismo fisiológico nos parece capaz de produzir. Como veremos mais adiante, essas doenças se devem, com efeito, na maioria das vezes,
Há causas intelectuais, mais do que puramente fisiológicas, e constituem outras formas de autossugestão. Passemos rapidamente em revista alguns dos tipos mais frequentes de incapacidade histérica, tomando por guia a admirável obra do Dr. Pierre Janet, L'état mental des hystériques, Paris, 1893. Qual é, em especial, o conceito geral desse autor a respeito dos estados psicológicos de alto grau de histeria? Na expressão eu sinto, diz, pág. 39, temos dois elementos, um pequeno fato psicológico novo, sentir, e uma enorme quantidade de pensamentos que formam um sistema, o eu. Esses dois elementos se encontram misturados e combinados, e dizer eu sinto equivale a dizer que a personalidade, então desenvolvida, captou e absorveu essa nova e pequena sensação. Como se eu fosse um ser ameboide estendendo seus tentáculos que se apoderariam dessa pequena sensação nascida fora dele. Pois o que caracteriza a histeria adiantada, segundo Janet, é precisamente a falta de assimilação dessas sensações elementares ou estados afetivos pelo que Janet chama percepção pessoal. O campo consciente do histérico está tão limitado que não pode conter um mínimo de sensações necessárias para sobreviver. Aquele que necessita especialmente de suas sensações visuais e auditivas descuida de suas sensações táteis e musculares, das quais acredita poder prescindir. No começo ainda é capaz de fixar sua atenção nas últimas e de fazê-las entrar, pelo menos durante um certo tempo, no campo de sua percepção pessoal. Mas a ocasião pode não se apresentar com frequência e o vício psicológico torna-se adquirido. Um dia, o paciente, porque agora se trata realmente de um verdadeiro paciente, é examinado pelo médico. Belisca-se-lhe o braço esquerdo, perguntando se sentiu alguma coisa. Para grande surpresa sua, apercebe-se o paciente de que já não experimenta sensações conscientes, de que já não é capaz de introduzir na sua percepção pessoal sensações que descuidara durante muito tempo, de que se tornou anestesiado. A anestesia histérica constitui, portanto, uma distração fixa e contínua que torna os que dela padecem incapazes de incorporar à sua personalidade certas sensações. É o resultado de um estrangulamento do campo da consciência. A prova dessas afirmações se baseia no elevado número de observações concordes entre si, revelando que a anestesia histérica afeta com menor profundidade a personalidade do que a verdadeira anestesia, consequente de uma perturbação nervosa ou do seccionamento do nervo. Desse modo, o histérico é quase sempre inconsciente de sua anestesia, que só o médico descobre que em nada se parece à verdadeira anestesia, a máscara tabética, por exemplo, isto é, a insensibilidade da metade do rosto que com frequência se observa na tabes dorsalis. Um incidente relatado pelo Dr. Janet serve para ilustrar essa particularidade. Uma jovem feriu gravemente a mão direita com pedaços de vidro e queixou-se de insensibilidade palmar. O médico que a examinou achou que a sensibilidade da palma da mão direita diminuíra como consequência do seccionamento de certos nervos. Mas, ao mesmo tempo, descobriu uma insensibilidade histérica na metade esquerda do corpo. Jamais a mulher dera-se conta de tal peculiaridade. Assombrou-se o médico ao vê-la queixar-se de insensibilidade numa parte tão insignificante, como a palma da mão, enquanto que da metade esquerda do corpo não parecia preocupá-la de nenhum modo. Todavia, como Pierre Janet observa, a mulher poderia ter resolvido que os fatos eram assim e que o médico era quem deveria encontrar aquela diferença. Outra particularidade, as zonas e as placas anestésicas da histeria nem sempre estão, nem ocasionalmente, relacionadas com as zonas anatômicas definidas, como sucede nos casos de lesões nervosas. Com maior frequência acham-se dispostas de forma arbitrária, caprichosa, e as indicações dadas pelos pacientes poderiam ser facilmente consideradas como fantásticas e imaginárias,
Se o médico não fosse logo constrangido a convencer-se, pelo fato de encontrar-se na presença de efeitos objetivos, mensuráveis, suscetíveis de produzir com frequência perturbações mais profundas, de certa gravidade e duradouras. Isso está de acordo, por outro lado, com a minha opinião, no que diz respeito ao que chamei de camada hipnótica da personalidade. Considero, com efeito, que a região acessível à sugestão hipnótica apresenta uma estranha mistura de força e debilidade, que possui faculdades cada vez mais potentes e menos coerentes que as do nosso estado de vigília. Creio que nesses casos o eu subliminar se comporta aproximadamente do mesmo modo que o eu supraliminar, quando os centros de nível superior permanecem inativos durante algum tempo, por exemplo no sonho, e os centros de nível médio operam sem inibição nem coordenação. Vejo aí a explicação dos estranhos contrastes que observamos durante a hipnose, a de profundo domínio sobre o organismo e a assombrosa facilidade com que o sujeito obedece passivamente às menores indicações do hipnotizador. A inteligência que reage desse modo não é, para mim, mais do que uma inteligência fragmentária. É um pedaço de eu subliminar funcionando como num estado de sonho, fora do controle do eu central e profundo. Da mesma forma que o sujeito hipnotizado obedece aos caprichos do hipnotizador, o sujeito histérico obedece aos da camada hipnótica. Alguns centro de nível médio do eu subliminar, para expressar uma ideia difícil, com a primeira frase que me vem à memória, sugere a noção de que existe, por exemplo, um bracelete anestésico em torno do punho esquerdo, e eis que o fato parece realizado e o sujeito perde a consciência de todas as sensações que se produzem no nível dessa zona fantástica. Esses fatos adquirem maior interesse por estabelecer uma divisão do corpo humano baseada não sobre a zona nervosa local, mas sobre a ideação, que de resto nem sempre é coerente. A anestesia histérica é caracterizada, portanto, pelo fato de que a porção da faculdade de percepção sobre a qual o indivíduo perdeu todo o poder de controle, na realidade não desaparece, mas é imediatamente deslocada para baixo do limiar da consciência, sob a guarda, por assim dizer, de um estado hipnótico do eu subliminar que se apropriou dessa categoria de percepções, seja por razões de fácil discernimento, em virtude, por exemplo, de sugestões sofridas ou por razões que nos são desconhecidas. Se assim é, podemos esperar que as mesmas sugestões que começaram por separar tal grupo de percepções da massa total, possam também favorecer a aparição delas, seja sobre ou sob o limiar da consciência. O estudo do estado do campo visual dos histéricos mostra, com efeito, que as percepções submersas não cessam de manifestar sua atividade. Frequentemente sucede que o campo visual diminui até o ponto em que o sujeito não mais é capaz de distinguir os objetos colocados diretamente diante dos olhos. Mas, quando um objeto suscetível de particularmente excitar a camada hipnótica, como por exemplo o dedo do hipnotizador, que, geralmente, serve de sinal para a aparição da hipnose, coloca-se na parte do campo visual que parece ter escapado ao controle da consciência. Produz-se de imediato uma percepção subliminar provada pelo fato de que o sujeito não tarda em cair num sono hipnótico. Igualmente, pela persistência da ação das percepções submersas, explica-se o fato de que, apesar da anestesia com frequência muito pronunciada, se não total, de seus membros, os indivíduos histéricos poucas vezes estão expostos aos acidentes, às queimaduras, etc., que são, ao contrário, muito frequentes entre os seringomiélicos. Basta, por outro lado, atrair mediante um estímulo qualquer a atenção de histéricos sobre o seu membro anestesiado para que as sensações submersas subam novamente à consciência supraliminar. Exemplo disso é a enferma de Pitris, afetada por cegueira histérica no olho esquerdo. Sobre o lençol colocado diante dela escrevia-se uma palavra ou uma frase, mas do modo que o seu olho direito, que estava são,
não pudesse ler mais do que a metade. Forçando sua atenção, conseguia valer-se de seu olho esquerdo cego e ler a frase inteira. O que acabamos de dizer a respeito das perturbações sensíveis dos histéricos pode ser aplicado também às suas perturbações motoras. Nesse ponto também as faculdades sobre as quais o eu supraliminar perdeu todo o poder de controle continuam obedecendo às ordens da consciência subliminar. O caso seguinte, do Dr. Joannetti, mostra de modo mais evidente a diferença que existe entre as faculdades ainda sob as ordens da personalidade supraliminar e as que não são mais transmissíveis a não ser com auxílio de impulsos automáticos do eu subliminar. Quando dizemos a um hemiplégico ou a um amiotrófico que aperte o dinamômetro, obtemos uma cifra de 5 ou 10, coisa que não nos deve assombrar, uma vez que estamos na presença de indivíduos afetados de verdadeira paralisia, isto é, impotentes, cuja brandura e debilidade se manifestam em cada um dos seus atos. Sem dúvida os histéricos, que não são em absoluto impotentes, que são capazes de costurar, trabalhar, transportar peso sem nenhuma perturbação aparente, conseguem também no dinamômetro, cifras semelhantes. Por exemplo, Celestina é uma camponha robusta, acostumada aos trabalhos duros e que pede, como um favor, autorização de encerar e lustrar o chão. É muito ativa e quando alguma coisa não está a seu gosto sacode as camas, muda-se de lugar e transporta num só braço as poltronas. Tem acessos de cólera terríveis e em alguns dos exilos em que esteve chegou a sustentar lutas vigorosas contra homens robustos. Pois bem, apanho essa jovem durante o trabalho e ponho entre suas mãos o dinamômetro. Devo dizer inicialmente que tem uma anestesia completa de duas metades do corpo e que é obrigada a olhar o dinamômetro para estar segura de que o aperta. Realizei diversas vezes essa experiência e todas as vezes o dinamômetro marcava 9 na mão direita e 5 na esquerda. Sem dúvida, repito, essa demonstração de debilidade muscular contradiz completamente os seus atos habituais. Fiz essa experiência comigo mesmo e posso apertar o dinamômetro até marcar 50. Contudo não posso levantar as cadeiras nem empurrar as camas com a mesma facilidade de Celestina. É evidente que o histerismo apresenta uma transformação especial da força muscular quando a submetemos a uma experiência e pedimos que concentre a atenção e aperte o instrumento com uma vontade pessoal para fazer ver sua força pessoal. É incapaz então de empregar sua força do modo indicado, ainda que a força exista sempre e seja empregada diversas vezes em todos os atos da vida cotidiana, com a única condição de que não pense nisso. Estamos em presença de um defeito, não da força muscular, mas da vontade. Seria sem dúvida errôneo afirmar que os fenômenos aqui estudados constituem sempre e em todos os casos uma expressão de decadência e que todas as perturbações psíquicas são devidas à cólera, ao terror ou ao instinto sexual. Com frequência acontece que sentimentos considerados como superiores honrosos adquirem um grau de vivacidade e delicadeza capazes de expor os indivíduos que os possuem a perturbações que os egoístas jamais conhecerão. Os instintos de limpeza pessoal e de modéstia feminina, o amor ao próximo e a Deus, são causas de alterações entre os indivíduos cujo organismo aparenta antes um excesso de sensibilidade do que uma diminuição da resistência. Existem muitas pessoas para as quais os motivos de pensar e trabalhar são mais poderosos do que o amor egoísta e o instinto de conservação. E isso porque a vida humana tende cada vez mais a basear-se em ideias e emoções cuja relação com a conservação da raça e do indivíduo é indireta e obscura. Os sentimentos utilitários se desenvolveram fora de qualquer proporção, graças às vantagens que podem proporcionar aos seus possuidores na luta pela existência. O Studieberestere dos doutores Breuer e Freud, Leipzig, 1895, constitui importante contribuição a essa questão, tomando seus doentes não só nas salas de hospital, mas também entre a clientela privada.
tiveram a sorte de encontrar a possibilidade de penetrar a fundo em muitos casos de paixões não egoístas, mas muito mais fortes, que produziam perturbações de equilíbrio em espíritos até então bem organizados e que haviam recebido sólidos princípios e uma educação esmerada. Apressamo-nos demais ao aplicar aos histéricos a qualificação de degenerados. Esse termo, diz o Dr. Milne Branwell, foi aplicado com tal liberdade e frequência por alguns autores modernos, que nos sentimos tentados a acreditar que se encontram entre os degenerados todos os que não se conformam com algum tipo selvagem, primitivo, que possua um sistema nervoso imperfeitamente desenvolvido. Nossos degenerados são, com efeito, frequentemente progenerados e suas perturbações podem ocultar uma evolução que nós e nossos filhos estaremos obrigados a realizar, tão logo eles nos tenham mostrado o caminho. Eis-nos ante a categoria dos histéricos que dirigem o mundo. Partimos, por assim dizer, da região das ideias fixas de um tipo mórbido inferior para chegar às ideias fixas razoáveis e honradas, mas que se tornam mórbidas por força da intensidade. Aqui é onde a histeria se encontra com o gênio, não com o gênio de forma intelectual, antes como o gênio moral, o gênio da santidade ou a possessão por alguma ideia altruísta, que é o sustentáculo das vidas heróicas. Todas as religiões nos oferecem exemplos inumeráveis desse tipo. O homem cuja conduta parece razoável a grande parte da humanidade passará dificilmente por um grande santo. Com motivo ou sem ele, determina-se a este um lugar à parte e tratamo-lo com veneração ou como um ser ridículo. Ora o consideramos como um inspirado, ora como um doente, enquanto sua vida só apresenta um número determinado de ideias fixas, não desprovidas de valor em si mesmas, mas que alcançaram tal força que, segundo os acidentes, sua ação propulsora o encaminha quer ao sublime, quer ao ridículo. Os mártires, os missionários, os cruzados, os nihilistas, os entusiastas de qualquer gênero guiados por impulsos que nascem muito abaixo do limiar da consciência comum, todos esses homens emprestam aos assuntos humanos uma força mais concentrada e mais intensa do que aquela do raciocínio frio e medido. Em virtude da estabilidade de suas ideias, realmente fixas, sofrem de contínuas autossugestões. Mas essas ideias não são tão isoladas, tão enquistadas neste caso, como nos verdadeiros histéricos. Ainda que mais profundas e imutáveis que suas ideias sobre outros assuntos, suas convicções subliminares não podem atuar sobre outros espíritos, senão chamando em seu auxílio os produtos da razão subliminar de seus autores. O profundo horror subliminar nascido diante do espetáculo de odiosas crueldades não deve favorecer apenas as alucinações, como acontece no histérico e com frequência no reformista, mas deve também, se ele quiser cumprir a sua missão de reforma, aparecer com clareza diante da razão supraliminar e poder expressar-se por escrito ou verbalmente de uma forma apta a influir sobre outros espíritos. Até agora só nos ocupamos dos casos de isolamento de determinados componentes da personalidade, os elementos que assumem uma existência quase independente à forma de ideias fixas, representações físicas ou de equivalentes somáticos de ideias fixas obscuras, como as alucinações e as perturbações persistentes do paladar ou do olfato. Chegamos, neste ponto, à segunda variedade de desintegração da personalidade, caracterizada pela formação de uma personalidade secundária. Existe entre essas duas variedades uma diferença análoga existente entre as lesões isoladas do corpo, as alterações diatésicas mais profundas e sutis, resultantes de uma mudança de clima ou alimentação. Produz-se algo que faz com que o organismo responda a todas as reações de uma nova forma. Os fenômenos do sonho constituem o melhor ponto de partida para o estudo desses estados secundários. Discutiremos num capítulo posterior certas características raras dos sonhos. Aqui só consideraremos os sonhos comuns,
no tocante aos indícios que nos proporcionam sobre a estrutura de nossa personalidade e sobre as influências que tendem a modificá-la. Devo antes dizer que o estado de sonho constitui, se não a forma normal de nossa mentalidade, ao menos a forma que ela assume com mais agrado e mais frequência. Sonhos de todos os gêneros atravessam provavelmente nosso espírito dia e noite, sem que os interrompam a tensão das ideias que constituem nosso estado de vigília. Cada um teve, mais de uma vez, oportunidade de certificar-se disso durante